Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito em meu canal pessoal do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, porque o homem solteiro é uma espaço assa para essa sociedade moderna, né? Eu já destrinchei sobre tal assunto em outras oportunidades nesse meu espaço, né? Mas existem vários outros motivos. Por exemplo, um homem solteiro, desde que o consciente, não se deixa intimidar, ou seja, entre outras palavras, ele é um homem destemido, né? É esse que é o ponto, né? Ele vai lá na internet, publica, aliás, né, dissemina suas ideias, opiniões, insights, e mesmo que hajam alguns que venham a contrariá-lo, ele mantém firme, né? Mantém firme o que ele disse. É porque hoje em dia o que acontece, né? Muitos, né? Aquele que não é consciente, vamos dizer assim, acaba se ajoelhando, não só por conta dessa de agendas modernísticas que tem cada vez mais sido implementada na sociedade, mas também por conta de vários outros contextos, né, advindo derivado, né, derivado justamente de que, por exemplo, tu não pode ter uma vida diferente, tu tem que se conformar, se ajoelhar e procurar ser igual aos outros. É esse que é o ponto. Eu, por exemplo, não nasci para isso, né? Até porque aqui no Brasil, por inúmeras vezes, já fui considerado, já fui, por assim dizer, né? Vou admiti-lo aqui, cara, já fui escanteado, já fui até mesmo desprezado. Por quê? Por que isso acontece, pessoal, né? Quando a gente diz isso, porque o homem solteiro é desprezado, quando eu digo isso, eu tô, na verdade, me subestimando. Jamais, pessoal, é esse que é o ponto, porque aqui que confundem, né? Aqui confundem, né? Porque, de uma maneira geral, a sociedade quer que você atinja as expectativas dela. Quando tu não atinge, tu acaba sendo uma engrenagem fora do sistema, tu acaba não se encaixando. Eu costumo dizer na internet o seguinte, pessoal, que não se encaixar nessa sociedade atual é motivo de orgulho para mim, certo, pessoal? Né? Inclusive, pessoal, faltou uma questão aqui para me falar, né? Deveria ter falado no início, mas eu vou falar aqui agora. É o seguinte, em meu canal eu tenho recebido alguns comentários assim, reclamando, né, de pessoas, de alguns, né, inscritos, né, até reclamando dos barulhos que tem acontecido, né, em meus conteúdos. Mas o que acontece, pessoal? É muito difícil encontrar
lugares que não tenham isso, né? Principalmente aqui no Brasil hoje em dia, né? Afinal de contas, muitos mochileiros estão perturbados, né? E, por assim dizer, não valorizam o silêncio, né? Que eu considero uma riqueza, né? Mas eu estou procurando aqui lugares melhores para gravar. Mas seguindo em frente, né? Com o tema. Então já elenquei aqui alguns dos motivos, né? O homem solteiro, desde consciente, né? Para deixar claro, ele acaba sendo uma engrenagem fora do sistema, né? Ele não está seguindo muitos dos ritos, né? Por assim dizer, que a sociedade moderna achava que o homem deveria atingir como expectativa, né? Mas a verdade é que o homem solteiro tem que viver, cara, pra si, né? Não querendo, por assim dizer, se validar por gente desconhecida, gente que sequer tem compatibilidade contigo, né? É esse que é o ponto, né? Então, eu considero hoje em dia o homem solteiro muito mais, eu acredito que é muito mais vantajoso hoje em dia para viver em solitude, por exemplo, do que propriamente um demérito, né? Porque é isso que passa o tempo inteiro, né? Porque a gente está numa geração numa sociedade muito materialista, né? Onde muitas das vezes o homem vale aquilo que ele tem, né? Para muitos, né? Para muitos. Mas eu digo principalmente para as mulheres, né? É esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto, né? Então, muitas das vezes, quando a gente diz assim, porque o homem é invisível, né? Porque o homem comum é invisível, né? Quando a gente diz isso, parece que a gente está se subestimando. Jamais, não é esse que é o ponto, pessoal. Não é esse que é o ponto. Isso gera interpretações errôneas por diversas vezes, mas é esse que é o ponto. Por que esse homem comum é invisível? Porque muitas das vezes acaba que muito do valor para essa sociedade atual referente ao homem se vale no que tange ao que ele pode proporcionar. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Proporcionar em termos materiais, né? Porque hoje em dia a energia está muito esquisita no Brasil. Convenhamos, né, pessoal? Convenhamos que a energia espiritual daqui do Brasil está muito, diria até desnorteada, tá entendendo? Então, diferentemente do passado, onde se haviam respeito mais às leis espirituais, hoje em dia o que se leva mais em consideração é o que o homem tem no bolso. Não estou dizendo, pessoal, antes que venham falar assim, porque está dizendo que todas as mulheres são assim. Eu acredito que não todas, mas acredito que a maioria, né? Muitas mulheres se comportam dessa maneira. É por isso que é melhor, a maioria das vezes, o homem viver solteiro. Eu acredito que é um privilégio hoje em dia, inclusive, né? E alguns dizem assim, porque ser solteiro não é uma questão de escolha, né? Eu discordo veementemente desses que dizem isso, certo? Porque o homem solteiro pode apreciar, né? Apreciar de uma liberdade assim que às vezes muitos não têm coragem de usufruir. É esse que é o ponto,
né? Por que eu digo liberdade, né? Porque é o seguinte, pessoal, você não precisa, né, enquanto solteiro, tu não precisa prestar satisfação para ninguém, por exemplo, né? Eu já falei por inúmeras vezes, você pode, por assim dizer, marcar uma viagem hoje para ir no final de semana que vem para Dubai, né? Esse que é o ponto, sem conceder, novamente, sem conceder qualquer rastro, principalmente para pessoas desconhecidas. Porque hoje em dia, né, pessoal, a gente está num país muito fofoqueiro, né? Onde o tempo inteiro as pessoas querem saber o que você está falando ou o que você está fazendo. É esse que é o ponto, né? E muitas das vezes pode gerar, quando você vive para si, pode gerar interpretações equivocadas. Por exemplo, alguns podem imaginar que se tu tá vivendo para si mesmo, então tu é egoísta, né? Como se assim, você se priorizar, né, fosse algo assim tenebroso, na verdade, né? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto, né? Então, não faz sentido, não faz muito sentido para mim tanta represária algum homem solteiro, porque muitas das vezes esses que fazem isso querem o aprisionamento do mesmo. É esse que é o ponto, né? Então, confiram, pessoal, que eu já elenquei vários dos diversos motivos pelos quais hoje em dia já compensa mais para o homem, né? É lógico que em outros tempos era mais um tabu, né? O solteiro era tido como se fosse um rebelde, né? Um rebelde, assim, e estaria inclusive fora das leis, né? Fora das leis, né? Quer queira ou não, ainda existe um tabu, né? Ainda existe um tabu. Tem gente que se incomoda, né? Dependendo do que tu fala na web, né? Eu já falei aqui, né? O Brasil é um país muito curioso, né? Muito curioso, né? As pessoas querem saber o que tu, o jeito que tu enfim, o tempo inteiro querem saber o que tu gosta, né? Mas enfim, eu particularmente não curto isso. Não curto esse tipo de questão, né? E esse é um dos fatores que me faz levar a crer que é melhor viver isolado hoje em dia, né? Porque muito se propaga hoje em dia, né, principalmente na imprensa, de que viver isolado é um problema seríssimo, né? Que os japoneses, por exemplo, né, que vivem o tempo inteiro assim, tem que passar ali por curas, né? Enfim, tratam isso como se fosse como se fosse algo assim que deveria ser proibido, né? E tudo aquilo que vai para o lado da proibição, pessoal, das liberdades individuais, por exemplo, para mim já não serve, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, o que se existe também hoje em dia no Brasil, né? Os relacionamentos por conveniência, né? Isso também advém do utilitarismo, né? Mas, assim, não é uma questão válida, né, pessoal? Até porque, por experiência própria, eu já tive 2 relacionamentos aos quais começaram de uma forma espontânea, né? Mas hoje em dia o que está na moda é o relacionamento por conveniência, né? Por conveniência, é esse que é o ponto, né? Querem o tempo todo te obrigar enquanto homem, né, a ficar com qualquer mulher sem poder contestar, né? Por exemplo, o que seria o relacionamento por conveniência, né? Ficar com uma mulher sem que haja ali uma sintonia, né? E inclusive, né, tem uma frase do
do Nikola Tesla, que eu considero muito crucial, né, pessoal? Se você quer saber os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Então vai muito nisso, pessoal, vai muito nisso, até mesmo envolvendo relações humanas, quer queira ou não, relações interpessoais. Hoje em dia eu considero que tá muito mais fácil fazer inimizade do que propriamente amizades, né? É esse que é o ponto, é esse que é o ponto. Então, para se ter uma amizade, é preciso que haja uma convergência de opiniões, maioria ali, mas hoje em dia, né, tem gente que sequer te conhece e já acha que tem intimidade contigo, né? Inclusive já tenho comentado isso há muito tempo na internet, que eu considero muito, inclusive, intancável, né, pessoal? Intancável esse tipo de situação, né? Terrível, compreende? É esse que é o ponto, né? Então, a gente vive numa... A gente vê que a sociedade o tempo inteiro quer mudar o teu jeito de ser, quer mudar também o seu estado civil, né? Quer queira ou não, né? Quer queira ou não, é o que acontece. Pessoas completamente barra totalmente aleatórias, querendo o tempo inteiro dizer o que é certo ou errado para você, sendo que na verdade elas sequer são exemplos, né? Quer dizer, a gente tem uma sociedade no Brasil aqui que exige perfeição de ti, sendo que na verdade essa perfeição que exigem de ti vem de mochileiros, vamos dizer assim, que não são exemplo nenhum, tá entendendo? Em nenhum aspecto, tá entendendo? Então, o melhor que o homem solteiro pode fazer nesse atual contexto é se adaptar. Eu considero uma das formas de masculinidade justamente isso, né? Redefinir a sua masculinidade, né? Até porque em outros tempos, né, se imaginava que fosse masculinidade, tu ter muitos bens materiais, mas isso não ocasiona numa felicidade real, pessoal. É esse que é o ponto. Isso não ocasiona uma felicidade real. É só vocês verem os países mais felizes do mundo, né? Se você for pesquisar ali e procurar os segredos, o que acontece? O que acontece é que nesses países onde se valoriza mais onde se tem mais esse aspecto, o que acontece? O que acontece? As pessoas, de uma maneira geral, valorizam a espiritualidade, simplicidade, autenticidade, e entre outras questões, né? Mas é isso que é o intuito, pessoal. Muitas das vezes se convencem a pessoa, né, de que na verdade a felicidade está em compras, o que na verdade é uma ilusão, O que a gente tem que procurar no final das contas, pessoal, é o autoaprimoramento, né? Ao invés de ficar nessa de querer o tempo todo se validar para uma sociedade que sequer liga para as suas preocupações, tá entendendo? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, que para que tu vai ligar para
uma sociedade que sequer paga suas contas, né? E mesmo que essa sociedade moderna pagasse minhas contas, mesmo assim ainda não seria o suficiente, ainda iria querer viver para mim mesmo, né? É lógico, pessoal, que não somos perfeitos, né? Longe disso, né? Mas para vocês verem, né, pessoal, esses que exigem perfeição assim dos outros, muitas das vezes estão envolvidos com coisas erradas, né? Para vocês verem como é que está funcionando, né? Como é que essa sociedade daqui do Brasil é muito hipócrita, né? O sucesso vendido por essa sociedade atual é uma ilusão. Já falei por inúmeras vezes, né? Já falei isso por inúmeras vezes, né? Mas volto a repetir, né? Enfim, pessoal, por que que no final das contas o homem solteiro acaba sendo uma espaço aça para a sociedade? Porque ele não atinge as expectativas, muitas das expectativas que é gerada ao homem por parte da sociedade. Ele acaba tendo opiniões próprias o que gera desconforto nos outros, porque essa sociedade moderna é o que? Não quer um homem que questione o status quo atual, né? É uma sociedade, entre outras palavras, conformista, tá entendendo? E tem também outro detalhe, né? Por que esse homem acaba sendo uma ameaça? Porque ele tem um poder, quer queira ou não, de dizer não para situações desvantajosas, né? Porque muitas das vezes a sociedade, de uma maneira geral, quer que o homem acabe aderindo a ciladas, né? É esse que é o ponto, né? Entre outras palavras, pessoal, a maioria das vezes, hoje em dia, o suco não está valendo a espremido, né? Mas querem passar a impressão de que, na verdade, está tudo normal e que tu tá exagerando, né? O que, enfim, pessoal, não é verdade, certo? Mas, enfim, pessoal, eram esses os pontos que eu tinha para trazer, né? É lógico, né, pessoal? É lógico que, independentemente, porque hoje em dia, né? Hoje em dia a masculinidade ela está sendo o tempo todo a modernidade quer desconstruir o tempo todo a masculinidade, mas isso é um tiro no próprio pé. Isso é um tiro no próprio pé. Existe um tiro no próprio pé de tudo que vem acontecendo, né? Desses adventos, né? Por assim dizer, se é que me entende, né? É um tiro no próprio pé deles, principalmente do feminismo, né? Que é o que eu venho criticando aqui há muito tempo, né? Mas é esse que é o ponto, pessoal. É esse que é o ponto. Porque quem acaba não porque quem acaba vindo a ser uma ameaça? Porque ele não se ajoelha. Ele não se ajoelha a essa modernidade que o tempo todo quer dobrar o homem, quer que ele se cale, quer que ele viva aprisionado, inclusive endividado, né? A maior parte da população daqui do Brasil se encontra nessa situação, né? Inclusive, né? Então, esse que ficam dizendo, não, porque o homem tem que ter carro, tem que ter moto, porque senão ele não pode ser considerado homem, né? Pessoal, sempre tem aqueles que querem decretar regras, né? Decretar regras para os outros, né? Enfim, pessoal, como se
aqueles que não estivessem seguindo o rito do materialismo atual, né, que é propagado muito, né, eles estão no caminho errado. Mas enfim, pessoal, contra fato do argumento, pessoal, contra fato do argumento, por inúmeras frentes, esse homem solteiro acaba sendo um incômodo, né? Porque, novamente, ele acaba sendo uma peça fora da engrenagem, né? E por inúmeras vezes passo a impressão de que o homem vivendo solteiro, vivendo sem cabrestos, é um demérito, que na verdade é uma vantagem, né? Porque, novamente, a maioria das vezes o suco não está valendo a espremida. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Peça seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Valeu, até a próxima.